Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje em mais um episódio da nossa série Confissões Luteranas para hoje. Estamos estudando a Confissão de Augsburgo e hoje queremos dar prosseguimento estudando os artigos 16 até 20. Vamos juntos. A pergunta norteadora, a pergunta que eu quero deixar aqui no início para trazer a resposta ao final deste nosso vídeo é a seguinte: é possível viver sem pecar? E claro que essa pergunta dá margem para duas espécies de interpretações: se é possível nunca mais pecar ou se é possível lutar contra o pecado. E aí, nós vamos responder ao final. É possível viver sem pecar? Vamos ver. Vamos então para os nossos artigos de hoje. O artigo 16 tem como título da ordem política e do governo civil. O que tem a ver fé cristã com ordem política, com governo civil? E a questão textual que nós queremos trazer é a seguinte: cristãos podem ser políticos? O que você acha? Cristãos podem ser políticos? Na Confissão de Augsburgo nós lemos o seguinte: cristãos podem, sem pecado, ocupar o cargo de autoridade, de príncipe e de juiz, proferir sentença e julgar segundo as leis imperiais e outras leis em vigor, punir malfeitores com a espada, fazer guerras justas, combater, comprar e vender, fazer juramentos requeridos, possuir propriedade, casar, etc. Talvez isso possa soar meio estranho para você. Por que tem que ter um artigo dizendo o que eu posso fazer ou que o cristão pode fazer essas coisas? São coisas tão triviais no nosso tempo atual. Mas existem certas denominações que seguem uma linha anabatista, e eu nem vou explicar aqui o que é o anabatismo, porque nós já falamos um pouco em vários vídeos anteriores, e aí se você tem dúvida, por favor, olhe lá. Existem denominações que seguem essa linha anabatista e que você não pode servir ao Estado, você não pode servir ao exército, você não pode ir para uma guerra. Você não pode punir ninguém, você não pode ser policial. E a nossa interpretação bíblica, com base na Confissão de Augsburgo, aliás, com base naquela linha que nós seguimos, que está presente na Confissão de Augsburgo, é exatamente o contrário. Cristãos podem, sim, sem pecado, ocupar cargos políticos, cargos de liderança, ser autoridade civil. Destaque atual, que nós podemos trazer é o seguinte: é possível entrar na política e não se corromper? Muitas pessoas podem ter dúvidas aqui, E eu, sendo sincero, estou trazendo essa questão à tona sem ter assim uma certeza para dar uma resposta, porque o que nós podemos perceber é que a política em nosso país e em outros países também muitas vezes parece estar tão contaminada que chega a ser difícil pensarmos que não. Por outro lado, nós podemos também observar que os políticos que temos é o reflexo da sociedade que temos. Às vezes a gente tem aquela impressão equivocada do tipo: o problema do nosso país são os políticos. Se não tivesse políticos, estava tudo resolvido, porque são os políticos que roubam a gente, era só acabar com os políticos e a gente ficaria bem. Lê do engano. O problema do nosso país é a sua população, dentre as quais está presente na esfera política, mas não apenas.
Tem apenas políticos corruptos? Ou também em todos os âmbitos, em todas as outras áreas, também há corruptos? Vamos então para o próximo artigo, o artigo 17, que fala do juízo final. E a questão textual, o destaque textual é o seguinte: quem irá ressuscitar no juízo final? De acordo com as Sagradas Escrituras, e que nós temos aqui também na Confissão de Augsburgo, nós temos o seguinte: se ensina que nosso Senhor Jesus Cristo virá no dia do juízo final para julgar e ressuscitar todos os mortos. Ou seja, quem vai ressuscitar? Só quem crê em Cristo? Não. Todos serão ressuscitados. Opa, que beleza! Então não importa se você crê ou não crê. Todo mundo vai ser ressuscitado no final mesmo, né? Engano seu, se você pensar deste modo. Porque na sequência do texto nós lemos que ele virá no dia do juízo final para julgar e ressuscitar todos os mortos e dará aos eleitos e justos vida e alegrias eternas, mas condenará os ímpios e os demônios ao inferno e ao castigo eterno. Perceba que na realidade todos serão ressuscitados, mas nem todos serão salvos. Um destaque para este nosso mundo atual, nas confissões luteranas para hoje, neste artigo, é o seguinte: por que é tão impopular falar a respeito do inferno? Por que é tão impopular falarmos a respeito do inferno? Ora, ninguém quer falar de coisa ruim, né? Todo mundo quer falar de coisa boa. Quando alguém morre, independentemente da sua fé, independentemente das suas ações em vida, as pessoas logo querem ressaltar contribuições que essa pessoa tenha feito para a sociedade e logo pensam, ela já está num lugar melhor. Mas não necessariamente. Até porque nós não cremos na salvação por obras, certo? Então, é impopular falar de inferno porque as pessoas não querem enfrentar a realidade bíblica de que todos irão ressuscitar, mas nem todos serão salvos. Vamos para o próximo artigo, o artigo 18, um artigo interessante, polêmico, que trata do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? De modo geral, nós compreendemos o livre-arbítrio como algo que nós podemos escolher, nós temos a escolha de fazer ou não fazer. Eu tenho a escolha de pegar esse livro e ler, ou não. Está no meu livre-arbítrio, certo? E aí a questão que nós temos, que é textual na Confissão de Augsburgo, no artigo 18, é: temos livre-arbítrio? Ora, mas se você mesmo falou, pastor, que eu posso pegar esse livro aqui, ler ou não ler, nós temos livre-arbítrio, certo? Mais ou menos. Olhem só como está no texto. Se ensina que o homem tem, até certo ponto, livre arbítrio para viver exteriormente de maneira honesta e escolher entre aquelas coisas que a razão compreende. Todavia, e aí vem a adversativa, sem a graça, o auxílio e a operação do Espírito Santo, o homem é incapaz de ser agradável a Deus. Na verdade, do ponto de vista espiritual, Lutero dizia que nós ou estamos sendo montados por Deus ou estamos sendo montados pelo diabo. E de igual maneira, não temos completo livre arbítrio. Ah, mas eu não concordo com isso não, pastor, porque eu escolho o que eu faço. Como que eu não tenho livre-arbítrio, que você poderá estar questionando neste momento? Você acha mesmo? Então deixa eu te desafiar. Passe um dia inteiro sem pecar. É possível? O que você acha?
Creio que não, né? E se não é possível, mesmo que você tenha decidido na sua mente, no seu coração, ainda assim você caiu. Então como que você é livre? Totalmente livre? Você não é. Ninguém é, eu também não sou. Destaque atual neste artigo é como modificarmos a cultura reinante do faça o que você quiser. Nós vivemos em um mundo em que sempre é pregado nas mídias, nos meios sociais, de que você deve fazer o que você quiser para você ser feliz, não importa o que seja. Você pode adotar a dieta que você quiser, vestir as roupas que você quiser, adotar a opção sexual que você quiser. Você escolhe, você manda, você é que sabe o que é melhor para você. Será? Se nós temos uma natural inclinação para o mal e para o pecado, nós sabemos o que é melhor para nós? Creio que não. Por isso que esse artigo é um artigo polêmico, não é mesmo? Vamos ao nosso penúltimo artigo de hoje, o artigo 19, que fala da causa do pecado. Qual é a causa do pecado? O que você acha? Por que pecamos? Eu acabei de dizer que a gente não tem o poder de ficar um dia inteiro sem pecar. Mas por que nós pecamos, mesmo não querendo pecar? Porque nós temos uma natureza humana inclinada ao mal. Veja o que está escrito neste artigo 19 da Confissão de Augsburgo. A respeito da causa do pecado, ensina-se entre nós que, embora o Deus onipotente tenha criado toda a natureza e a conserve, a vontade pervertida opera o pecado em todos os maus e desprezadores de Deus, pois se trata da vontade do diabo e de todos os ímpios. Então logo Deus retirou sua mão, essa vontade se desviou dele para o mal, conforme diz Cristo em João 8,44, quando o diabo profere a mentira, fala do que lhe é próprio. E aí, se nós já sabemos que não conseguimos passar um dia inteiro sem pecar, se nós já sabemos que temos uma natureza humana inclinada para o mal, o meu destaque para o nosso mundo atual neste artigo é o seguinte: por quê? Julgamos tanto quem caiu em pecado se nós temos muitas vezes a mesma vontade? Será que muitas vezes não somos hipócritas? Olhamos para o lado, vemos alguém que caiu e achamos um absurdo. Como que pode alguém fazer isso? Mas lá dentro de mim há o mesmo pecado que aquela pessoa cometeu. A diferença é que eu não exteriorizei. E por quê? Porque eu sou forte, porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa justa? Não. Porque simplesmente nós não conseguimos. Nós não conseguimos sozinhos. E Deus nos auxiliou para que a gente não caísse. É esse o diferencial que muitas vezes nós temos. Desculpem aí o latido. Vamos então para o último artigo de hoje, o artigo 20, que fala da fé e das boas obras. Destaque textual é o seguinte: será que ser luterano é não se preocupar com boas obras? Boas obras é uma coisa de católico, porque o católico acha que tem que realizar boas obras para ser salvo. Então, a gente não precisa se preocupar com boas obras. Será que é isso? Vejam o que diz o artigo 20. Os nossos são acusados falsamente de proibirem boas obras, pois seus escritos sobre os 10 mandamentos e outros escritos provam que fizeram boa e útil exposição e admoestação sobre estados e obras cristãos verdadeiros. Na realidade, o luterano, ele não proíbe boas obras, ele não se opõe às boas obras, ele incentiva as boas obras, e se ele não faz isso, ele não é cristão, ele não segue a Bíblia.
pouco importa se ele é luterano ou não, porque o que importa é sermos cristãos e seguirmos a Bíblia. Claro que é muito bom termos uma confessionalidade e termos a clareza do que cremos. Por isso, não estou desprezando sermos luteranos, mas sabemos o que é mais importante. Por outro lado, precisamos entender que as boas obras, elas são muito importantes. Elas seguem a vida do cristão. Elas devem ser incentivadas. Mas a questão é, quem é que define o que é uma boa obra? E aí eu trago essa questão como uma questão para o nosso mundo atual. Muitas vezes, no nosso mundo atual, quem define o que é bom, o que é ruim, são as pessoas. Mas isso está equivocado. Quem é que define o que é bom e o que é ruim para nós cristãos? É Deus. Aonde nós podemos nos apegar e nos fixar para termos clareza e não termos dúvida se estamos realizando boas obras ou não? Nos 10 mandamentos, que está claramente exposto então aqui no artigo 20 da Confissão de Augsburgo. Voltando à nossa questão inicial, que de certo modo já foi respondida, é possível viver sem pecar? Inicialmente precisamos dizer que não, né? Como eu disse, nós não conseguimos passar nem sequer um dia sem pecar. Mas é preciso ressaltarmos que o nosso alvo de vida, o nosso alvo de fé, seguir a Cristo, significa procurarmos seguir a sua vontade. Significa lutarmos contra a nossa vontade humana. Significa procurarmos realizar boas obras. E o que vai acontecer? Consequentemente, nós vamos pecar menos. Nós vamos realizar mais boas obras. Portanto, é possível viver sem pecar totalmente? Não. É possível lutarmos contra o pecado com o auxílio de Deus? Sim. E esse deve ser o nosso alvo. Cuidado! Quando a gente faz assim um destaque muito grande para o fato de que todo mundo é pecador, ninguém consegue ficar sem pecar. Isso não significa contemporizar o pecado. Isso não significa dizer, não importa como você age, tá todo mundo no mesmo barco mesmo. Não. Significa, primeiro, tirar qualquer espécie de orgulho que possamos ter por sermos cristãos. E significa apontar para uma realidade, a de que não é possível não ficarmos sem pecar. Mas nós devemos viver em busca da santidade, pois assim viveremos bem melhor e a nossa vida será muito mais feliz. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E na semana que vem retornamos com mais vídeos da nossa série Confissões Luteranas para hoje. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.